Este trabalho apresenta uma abordagem sobre o uso de fármacos hipoglicemiantes na terapêutica do diabetes mellitus em felinos. O conteúdo é baseado na revisão A Terapêutica do Felino Diabético, de Macitel e colaboradores no ano de 2020, e foi desenvolvido por Arthur Tafarel, Lara Pinheiro e Sofia Quimier. O objetivo dessa apresentação é analisar os principais fármacos hipoglicemiantes usados no tratamento da diabetes mellitus em gatos. Vamos abordar os fundamentos farmacológicos, os principais agentes terapêuticos e os aspectos clínicos importantes para o manejo adequado da doença. Antes de falarmos sobre o tratamento, é importante entender o que é a diabetes mellitus tipo 2 em felinos. Essa é uma doença metabólica crônica, com hiperglicemia causada por resistência à insulina e perda progressiva da função das células beta-pancreáticas. Os principais fatores de risco são obesidade, idade avançada, predisposição racial, como na raça Burmese. Os sinais clínicos mais comuns são poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, hiperglicemia e glicossúria. O objetivo do tratamento é controlar a glicemia com insulina e dieta adequada, evitando complicações. Antes de abordarmos os tipos de tratamento, é importante entender por que utilizamos fármacos hipoglicemiantes em gatos diabéticos. Os agentes hipoglicemiantes são usados para controlar a glicemia em gatos com diabetes mellitus, que geralmente têm resistência à insulina, que é uma condição parecida com a diabetes tipo 2 em humanos. Embora a insulina seja o tratamento principal, os hipoglicemiantes orais podem ser indicados em gatos que ainda produzem insulina endógena, ou quando a aplicação da insulina não é viável. O objetivo é controlar os sintomas, prevenir complicações e, em alguns casos, alcançar a remissão. Esse uso deve ser sempre individualizado e feito com acompanhamento clínico. Agora que entendemos a importância do controle glicêmico no manejo do diabetes felino, vamos falar sobre a base desse tratamento, a insulinoterapia. A insulina é fundamental para corrigir a hiperglicemia e os sinais clínicos associados. Ela também previne complicações graves, como a cetoacidose, e pode induzir a remissão em até 40% dos gatos. As insulinas de escolha em felinos são a glargina, a insulina detemir e a insulina de ação intermediária, a insulina protamina zinco. A administração é feita por via subcutânea a cada 12 horas e geralmente é feita com doses entre 1 a 2 unidades por gato. É essencial ajustar a dose conforme a curva glicêmica domiciliar para garantir eficácia e segurança. A insulina glargina é um fármaco de escolha para gatos diabéticos por possuir uma ação prolongada, ausência de picos marcantes e capacidade de promover um controle glicêmico mais estável. Após injetada no tecido subcutâneo, precipita-se em microcristais que são lentamente absorvidos, proporcionando liberação constante por até 24 horas. A insulina glargina geralmente é administrada 2 vezes ao dia, com dose inicial baseada no peso do animal. Suas vantagens são baixo risco hipoglicêmico, favorece a remissão quando associado à dieta com baixo teor de carboidratos e evita o efeito somose. Agora vamos comparar dois fármacos que são análogos da insulina humana. A glargina, que eu já falei anteriormente, que vai ter via de administração subcutânea. O mecanismo de ação vão ser a formação dos microcristais, que vão ser liberados lentamente. O início e a duração do efeito vai ser uma ação contínua por até 24 horas, com um pico leve por volta de 3 horas. O risco de hipoglicemia é baixo, pois não apresenta picos pronunciados de ação. A sua indicação é para gatos diabéticos, indicada para a indução de remissão. As vantagens específicas são a boa estabilidade glicêmica, menor risco de hipoglicemia, bom perfil para uso doméstico. Também vai ter o Detemir, que vai ser outro fármaco análogo da insulina humana. A sua via de administração vai ser subcutânea. O seu mecanismo de ação ele vai se ligar à albumina, o que vai prolongar a sua ação. O início e duração do efeito ele vai ter uma ação prolongada semelhante à glargina, com perfil estável. O risco de hipoglicemia é moderado. A indicação é uma alternativa eficaz, especialmente eficaz se iniciada precocemente, até 2 meses depois do diagnóstico. Vai ter uma remissão de até 91%. As vantagens específicas é que é eficaz mesmo em gatos com diabetes mellitus recente, pode reduzir o ganho de peso. Dentre os hipoglicemiantes orais, o principal usado é a glipizida, que é o único fármaco com evidências comprovadas no controle glicêmico dessa classe, as sulfonilureias. Ele atua estimulando as células beta-pancreáticas a produzirem insulina, especialmente em resposta à glicose. E mesmo assim, ele ainda tem uma taxa de eficácia muito baixa, de 40%, e efeitos adversos como hipoglicemia, vômito e colestase. Então, quando que ele vai ser usado? Bem, ele vai ser usado em caso em que o tutor tem aversão à insulinoterapia, em que o gato ainda tiver alguma atividade pancreática. Nesses casos, deverá ser administrado 2,5 mg por gato por via oral 2 vezes ao dia.
Sobre os fármacos coadjuvantes no controle glicêmico, eles não substituem a insulina, mas eles auxiliam no controle da glicemia. No entanto, não são tão amplamente usados na medicina veterinária quanto na medicina humana. Mas alguns exemplos deles são a carbose, que atua inibindo a absorção de glicose intestinal devido à inibição de alfa-glucosidases, que deve ser usado junto de dietas pobres em carboidratos. Outro exemplo são as increatinas, com GLP-1, que é um peptídeo semelhante ao glucagon, que estimula a secreção de insulina e protege as células beta da oxidação. E eles podem ser usados juntos da glargina. O principal objetivo do monitoramento é controlar os sinais clínicos da diabetes mellitus e prevenir a hipoglicemia. Para isso, é feita a mensuração da glicose sanguínea, que deve estar abaixo de 250 a 300 mg por litro, mas também pode ser feita a mensuração da glicose urinária e da frutosamina. As mensurações devem ser avaliadas junto com os sinais clínicos e o peso corporal, e os gastos devem ser monitorados com maior frequência. A glicose sanguínea é a única forma de mensurar a hipoglicemia, mas não é confiável quando usada sozinha, sendo a avaliação das curvas de glicose mais confiáveis, mas elas são pouco usadas na medicina veterinária. Com esse trabalho, pode-se concluir que o melhor plano terapêutico para um felino com diabetes é a remissão do estado da doença. Fatores como diagnóstico precoce, utilização de insulina de longa ação na dose correta, consumo de dieta pobre em carboidratos, controle glicêmico e a observação e acompanhamento com o veterinário são decisivos para um resultado positivo. Mas o sucesso da gestão da diabetes depende do comprometimento do tutor. Então, é imprescindível que o veterinário informe sobre a insulinoterapia, agentes não insulínicos e a dieta ideal para garantir a qualidade de vida para o seu felino. Agora, a opinião do grupo. Consideramos que o artigo apresentou uma ótima abrangência de conteúdo, detalhando de forma completa a fisiopatologia da diabetes mellitus e formas de tratamento. Ele também considera as especificidades da espécie na hora do diagnóstico e na escolha do tratamento. Além disso, as informações literárias são baseadas em diversos estudos com referências pertinentes e atuais, dando credibilidade ao conteúdo. No entanto, alguns pontos negativos foram a estrutura e a coesão. Achamos que algumas seções ficaram com frases muito longas e com erros de gramática, além de repetições de informações. No manejo nutricional, as informações foram muito rasas, e apesar de não ser o enfoque do artigo, é um pilar essencial para o prognóstico da doença. E, finalmente, consideramos a conclusão pouco crítica. Nela poderia ter sido destacado limitações do artigo e proposto novos estudos, como sobre a importância do manejo nutricional no plano terapêutico. Obrigada pela sua atenção.